Olá, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que tem acompanhado os nossos estudos postados aqui no canal do YouTube das nossas congregações, Congregação Presbiteriana Boas Novas e Aliança em Santa Bárbara do Leste e em Dom Correia. Nós temos tido, aí semana após semana, uma série de estudos no breve catecismo, um dos nossos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, e temos aprendido um pouco mais acerca da nossa doutrina. E hoje nós damos continuidade a essa série de estudos e a ideia é que sejam vídeos rápidos e objetivos, de forma bem simples e breve, tratando acerca da pergunta, da resposta, expondo alguns textos que embasaram esses homens de Deus a chegarem nessas conclusões e transformarem essas teses em perguntas e respostas, aquilo que a gente chama de breve catecismo. Se você quiser se inteirar um pouco mais, talvez você está vendo esse vídeo antes de assistir os outros vídeos da série, eu te aconselho a voltar lá no primeiro vídeo, desde a introdução que foi dada aos símbolos de fé, o que são, qual a função desses símbolos de fé, até o estudo de hoje, em que nós vamos analisar a pergunta de número 8, 9, 10 e 11. E por que hoje, nesse vídeo, nós trataremos dessas 4 perguntas de uma vez? Até aqui, nós vínhamos fazendo um vídeo para cada pergunta. Contudo, essas 4 perguntas, elas são complementares, elas estão muito ligadas, de forma tal que eu resolvi tratá-las em um só vídeo, ainda que de forma breve e objetiva. Minha expectativa é que esse vídeo não fique tão longo, para também não cansar aí, e que você consiga acompanhar. Eu sempre deixo aqui embaixo um link com download, um link de download do breve catecismo, então você pode acompanhar os textos bíblicos, e sempre que eu citar aqui, eu te aconselho também a ir na Bíblia e verificar, dar uma pausa no vídeo. Enfim, eu já peço perdão pelos barulhos de carro, de pessoas, porque infelizmente é muito difícil gravar um vídeo aqui, eu não tenho estúdio, então gravar sem nenhum tipo de ruído, mas vida que segue. Vamos lá, pergunta então de número 8, ela questiona como executa Deus os seus decretos. Eu não gosto particularmente muito da tradução que eles fizeram para o breve catecismo, porque não é a ordem que a gente está acostumado. Como executa Deus? O mais correto seria como Deus executa os seus decretos. Ficaria muito mais claro para a gente. E lembrando na pergunta de número 7, que são os decretos de Deus, e nós entendemos que os decretos de Deus são as suas ordens, aquilo que ele intenta realizar na criação e intenta realizar na história, tudo que Deus define que acontecerá. Isso são os decretos de Deus. E como ele executa esses decretos é a pergunta de número 8, e a resposta é bem breve, e é por isso que eu quis trazer outras perguntas, porque aqui a gente tem apenas a afirmação. Como Deus executa então os seus decretos? Deus executa os seus decretos na obra da criação e providência. Então é muito simples, obra da criação e obra da providência. E é por isso que a gente precisa ir para a pergunta de número 9, para a gente entender o que é a obra da criação. E aí a pergunta de número 9 é exatamente isso. Qual é a obra da criação? E a resposta, a obra da criação é aquela pela qual Deus fez todas as coisas do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Veja só, a gente aprende, nós vivemos em um país predominantemente cristão, e a gente aprende desde a infância, mesmo aqueles menos religiosos,
católicos, enfim, mesmo aquelas pessoas que não têm uma vivência com a Bíblia, nós aprendemos como tradição que Deus criou as coisas. Contudo, é interessante nós analisarmos e vermos a base bíblica, lembrarmos dessas verdades, porque tem sido uma verdade cada vez mais minada e às vezes nós mesmos caímos em armadilhas acerca dessa afirmação. Ou seja, Deus definiu, vamos voltar um pouquinho, o que é o decreto de Deus? Aquilo que Deus define que irá acontecer da forma, no tempo e na história, aquilo que Deus deseja que aconteça. Isso é um decreto. Onde ou como ele executa? Ele executa nas obras da criação e providência. Vamos deixar a providência para daqui a pouquinho. Vamos focar na obra da criação. O que é a obra da criação? É a criação pela qual Deus fez todas as coisas do nada. Então Deus decretou, definiu, decidiu que criaria todas as coisas. O universo, a terra, os animais, as plantas, tudo foi planejado, decretado e executado por Deus. É isso que nós vemos em Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Olha que interessante. No princípio, nada havia senão o próprio Deus. Deus, ele existe desde sempre. Nós já vimos isso nos estudos passados, mas aqui nós somos lembrados de que Deus criou todas as coisas do nada, num espaço de 6 dias. É isso que nos relata Gênesis no capítulo 1. Deus criou todas as coisas do nada. Ele decretou que ele faria uma obra maravilhosa, toda a obra da criação. E por que eu disse que às vezes a gente mesmo tendo uma tradição cristã, uma tradição criacionista, que crê que Deus criou todas as coisas, a gente cai em muitas armadilhas. Porque eu mesmo, e creio que a esmagadora maioria de nós, fomos educados na escola e ensinados acerca de uma teoria chamada teoria da evolução. Você já ouviu falar dessa teoria? Essa teoria, baseada nos estudos de Darwin, ela vai dizer, basicamente, de forma muito simplista, é lógico que é algo mais complexo que isso, mas que o universo e principalmente a Terra, ela não foi criada, ela foi o resultado de uma explosão, e essa explosão criou um ambiente propício para o surgimento da vida, que a princípio era uma bactéria, e essa bactéria foi se desenvolvendo e criando vários tipos de vida, e esses tipos de vida foram evoluindo, e cada ramo foi virando um tipo de animal, e nós, seres humanos, Homo sapiens, como a ciência gosta de chamar, viemos ou somos de uma raiz semelhante ou a mesma raiz dos macacos. Contudo, houve ali uma separação em determinada etapa e deu então origem aos macacos e nós, seres humanos, como seres racionais. Então nós teríamos aí, em última análise, segundo a teoria da evolução, a mesma origem que os macacos. Veja bem, nós aprendemos isso na escola como se fosse uma verdade absoluta. E se você tiver um conhecido, ou você mesmo, talvez já tenha feito faculdade, principalmente no meio acadêmico, isso é tratado como uma verdade absoluta. É tratado como se fosse algo científico. Mas deixa eu te falar, não é. Tanto é que é chamado de teoria da evolução. Existem leis comprovadas cientificamente, a lei da gravidade, as leis da física, mas as teorias são elucubrações que não têm fundamento ou ainda não têm comprovação científica, e a teoria da evolução é uma delas. E por que eu estou falando disso? Porque justamente nós temos que
crer que Deus decretou todas as coisas e que Ele executa esses seus decretos na obra da criação. Ele executou os seus decretos, a sua vontade, o seu desejo na obra da criação, de tal forma que tudo que existe, existe porque foi decretado pelo Senhor, porque foi definido pelo Senhor. Nada que existe no universo foi pura e simplesmente um resultado aleatório, como se Deus tivesse perdido o controle das coisas, ou até mesmo como se Ele nem mesmo soubesse o resultado da sua criação. Às vezes acontece isso com a gente. Às vezes a gente vai fazer uma receita e a gente planeja uma coisa e no final das contas acaba um resultado diferente, um bolo no sabor diferente, ou até mesmo um experimento científico que pretendia caminhar para um lado e acabou gerando outra coisa. Um exemplo disso é a Coca-Cola, que a princípio era um xarope e acabou virando o refrigerante aí que a gente tanto gosta. Então, muita gente pensa que Deus talvez tenha acontecido isso. Ele não teve controle de todas as coisas, tentando ali conciliar essa teoria da evolução com o criacionismo, que são coisas inconciliáveis. Nós devemos crer, portanto, que Deus decretou e criou, através daquilo que Ele definiu, que Ele decidiu, Ele criou todas as coisas. E qual é a prova que você tem para isso? Talvez você se pergunte, talvez alguém te pergunte. E a nossa resposta é: nenhuma. Nós não podemos provar que Deus criou todas as coisas. Nós teríamos alguns argumentos, academicamente falando, o tal do design inteligente, a ideia de que tudo que é perfeito, ou a perfeição e a beleza da criação, elas invocam que existe um Criador, mas em última análise nós não podemos provar que Deus criou todas as coisas. Isso é inconcebível e nós nunca iremos provar. Sabe por quê? Porque é necessário que nós creiamos. E se nós temos a comprovação de algo, já não é necessário fé. E em Hebreus 11:3 diz assim: pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. É pela fé que nós cremos que Deus criou todas as coisas. Por isso, não se preocupe em comprovar, em provar e ficar discutindo acerca da criação, porque é uma questão de fé. É lógico que nós podemos dar razão da nossa fé, racional. Não estou chamando ninguém à irracionalidade, mas em última análise nós não temos que provar nada, até porque eles também não provam nada com a teoria da evolução. Então Deus, Ele executa as obras, ou melhor, os seus decretos nas obras da criação. Deus definiu cada mínimo detalhe, como um arquiteto define um projeto. Assim o Senhor definiu cada detalhe da criação, cada animal, cada ser vivo, cada planta, cada árvore, cada rio, cada nascente, cada detalhe da criação foi planejado e decretado para que fosse de uma maneira específica. Deus criou os céus e a terra da forma que Ele desejou e que Ele decretou. E aí entra a pergunta de número 10, que também tem a ver com a criação, só que com uma criação especial, com uma criação mais sublime e elevada em relação às outras que Ele fez. Que é a pergunta de número 10. Como Deus criou o homem? Nós vimos que Deus decreta todas as coisas e que Ele decretou todas as coisas da criação e da providência. A providência a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas dentro dessas obras da criação, Deus criou o homem. E a pergunta é: como Deus criou o homem? E a resposta? Essa é a pergunta de número 10. Então nós já vimos a 8, a 9 e agora estamos na 10. Deus criou o homem, macho e fêmea,
conforme a sua própria imagem, em conhecimento, retidão e santidade, com domínio sobre as criaturas. Veja bem, enquanto a teoria da evolução e todas as ciências materialistas vão dizer que nós descendemos do macaco, que nós surgimos aí de uma bactéria, nós cremos, baseados na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, que somos fruto de um planejamento específico do Senhor, de um decreto do Senhor, da vontade do Senhor. E Ele nos criou de forma singular, porque Ele criou homem e mulher, macho e fêmea. Ao contrário do que muitas pessoas têm questionado por aí, mas é um assunto para outro dia. Mas eu quero frisar na afirmação de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não existe outra criação no universo que seja a imagem e semelhança de Deus. Por mais bela, por mais grandiosa, por mais poderosa que seja, ninguém no universo e nada, ninguém e nada é a imagem e semelhança de Deus, senão o homem e a mulher. É isso que diz Gênesis 1:27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, nós somos como a coroa da criação, nós somos singulares. E é por isso, e eu quero fazer uma aplicação bem interessante aqui, que nós não podemos menosprezar a vida humana, e é por isso que a vida humana é tão preciosa. Não porque a sociedade assim definiu, mas porque nós somos os únicos criados à imagem e semelhança do Senhor. Nós temos vivido um período em 2020 com muita crítica ao racismo, e de fato é um pecado terrível, algo que ofende a santidade de Deus e ofende principalmente o fato de discriminarmos pessoas por cor de pele, sendo que todos os seres humanos, negros e brancos, índios, pardos, de todos os países, raças, povos, enfim, todos os seres humanos que existem foram criados à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos planejados pelo Senhor. Deus não acidentalmente nos criou, mas Ele decretou que assim fosse e que nós fôssemos a coroa da criação. Está aí a sublimidade, a grandeza da vida humana. E é por isso que é tão errado, e se você faz isso, pare de fazer. Por isso que é tão errado nós chamarmos os animais de filhos. Isso é algo errado. Por quê? Por mais que um cachorro seja um animal incrível, um gato, um cavalo, enfim, por mais que os animais tenham uma dignidade, devam ser tratados com dignidade, eles não podem ser tratados como pessoas, não podem ser tratados como filhos, porque eles não são criados à imagem e semelhança de Deus. Só o homem é a imagem e semelhança do Senhor. E mais do que isso, Deus também criou o homem com um conhecimento, retidão e domínio sobre as criaturas. Deus cria o homem então de forma perfeita, sem defeitos, sem manchas, ainda sem pecados. Deus cria o homem conforme a sua imagem e reflete, ou melhor, o homem reflete atributos do Senhor, atributos grandiosos e sublimes como a santidade, a retidão, a justiça, ainda que não na mesma proporção que o Senhor os tem, nós fomos criados com esses atributos. E a pergunta de número 11 vai então finalmente tratar da questão da providência. Vimos que Deus executa os seus decretos nas obras da criação e da providência. E a pergunta de número 11 questiona quais são as obras da providência de Deus. E a resposta: as obras da providência de Deus
são a sua maneira muito santa, sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Observe, por que eu coloquei essa pergunta aqui também, que aparentemente já está fugindo do assunto? Porque é necessário que a gente creia que Deus não só criou todas as coisas, mas Ele também preserva todas as coisas. E para essa preservação Ele decreta ou decretou tudo o que irá acontecer para a preservação. Deixa eu tentar ilustrar isso aqui melhor. Veja bem, não é como se Deus tivesse colocado a gente aqui na terra, dado ali os suprimentos, os alimentos e falado assim, agora pronto, agora se virem, eu já fiz a minha parte, criei o universo, agora vocês brinquem aí, trabalhem, façam as coisas. Não, Ele cria todas as coisas, mas além de criar, Ele preserva e sustenta cada minuto, cada milésimo de segundo do universo. Isso é o que a gente chama de decretos, ou os decretos de preservação, aquilo que Deus governa minuto a minuto. Isso para nós é inconcebível, porque nós mal damos conta da nossa vida. Mas Deus, Ele, na sua infinitude, consegue controlar e governar, através dos seus decretos, da sua vontade, das suas decisões, cada minuto e milésimo de segundo da existência, de forma tal que não cai uma folha de uma árvore, uma ave do céu, sem que seja a vontade de Deus. Às vezes a gente escuta piadas como, Deus estava ali e daí a pouco ele distraiu. Isso não acontece, meus irmãos. Deus está no controle de todas as coisas e governa todas as coisas por meio daquilo que Ele decide ativamente, aquilo que a gente tem chamado de decreto. E um texto que deixa isso muito claro é o Salmo 104. Eu quero ler apenas alguns trechinhos, depois você leia de forma completa aí na tua casa. Que ele diz, tu fazes rebentar fontes no vale, se referindo a Deus. Deus faz as fontes rebentar no vale, cujas águas correm entre os montes. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do ocaso. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizestes, cheias está a terra das tuas riquezas. Um texto também interessante é o de Mateus, no Evangelho de Mateus, em que diz que Ele faz nascer o sol sobre justos e injustos. É Deus que faz nascer o sol, é Deus que faz vir a noite. Não é como se Ele tivesse dado corda no relógio e as coisas vão acontecendo sozinha. Não, meus irmãos. Deus define cada segundo da existência, o momento de nascer o sol e o momento do sol se pôr. Tanto é que quando aprove a Deus, Ele fez o sol parar, Ele fez a chuva parar. Então, muito mais do que fenômenos químicos e físicos, e é lógico que eles existem, mas Deus é Senhor sobre eles, e é Deus que define cada segundo da nossa existência. Então, como Deus executa a sua vontade? Como Deus executa as suas decisões? Como Deus executa os seus decretos na obra da criação e da providência? Deus criou todas as coisas conforme a sua decisão, vontade e decreto. E Deus preserva todas as coisas conforme a sua decisão, vontade e decreto. Que Deus nos dê essa confiança na sua providência, entendendo que todas as coisas estão sendo sustentadas pelo seu poder. Deus não perdeu o controle de nada. Esse ano de 2020 parece um ano perdido, parece um ano em que em que nada faz sentido, mas Deus tem controlado cada segundo desse ano, bem como controlou toda a história até aqui por meio dos seus decretos. Ele nos criou como sua imagem e semelhança, então nós não fomos obras do acaso. Isso também serve como consolo quando o mundo nos menospreza. Nós devemos entender também que nós somos criados à imagem e semelhança de alguém que é tão importante e tão grandioso como o nosso Deus.
Deus te abençoe. Eu sei que poderia falar muito mais aqui, mas já estamos aí em 24 minutos, então creio que foi suficiente para pelo menos instigar em nós uma curiosidade para estudar mais. Deus te abençoe e um grande abraço.